pessoal, mais um vídeo do canal e continuando aqui as explicações para chegar nos finalmente, vou falar mais um pouquinho hoje a respeito do andamento. Aí só respondendo assim para vocês, o porquê que eu estou fazendo esse estilo de vídeo, não falando exatamente ainda o que vai ser feito, porque assim pessoal, ainda não definiu. Então, eu não sei ainda nem o que vai ser feito, né? Mas assim, hoje eu fui em mais dois locais, né, para ver o que a gente vai fazer. Aí depois eu vou passando certinho. Então assim, só para a gente se localizar. O Fusca, ele é ano 1986, a gasolina, né, motor 1600. E para quem está chegando agora, né, meu nome é Edmilson, né, estou falando aqui de Ourinhos, interior de São Paulo. E adquiri esse Fusca aí há uma semana, né, faz uma semana aí. Então agora que eu estou ainda vendo o que vai ser feito nele. Porque assim, a gente foi em vários funilarias, aqui, em vários funileiros aqui, né, na cidade. Na verdade, eu acho que deu umas 11 pessoas, 11 locais diferentes. E desses 11, apenas apenas uma funilaria aceitou pegar para fazer. Aí assim, a gente pode falar assim, puxa, mas o carro tá tão ruim. Não, pessoal, não tem nada a ver com o carro. Porque o carro até nem tem, assim, tanta coisa assim para ser feito. Por exemplo, assim, assoalho tem que trocar pé de coluna. Não, o assoalho dele até que tá bom, de razoável para bom. É só manutenção mesmo. Até o momento ninguém falou de trocar, né? Então não é o carro em si. Mas é assim, o que eu tenho visto, constatado, né? Isso para mim foi uma surpresa, né? Na verdade eu achava, né, que era assim, fácil, né? Você fala assim, vou comprar um carro e vou fazer um serviço nele ali de funilaria e pintura e vamos tocar para frente, mas descobri que não é assim, né? Comecei a descobrir assim que pelo menos na minha cidade, né? Não sei se nos outros locais aí pelo Brasil afora aí é diferente. Mas aqui, na cidade aqui, eles, as funilarias, né, seja de médio porte, pequeno porte ou até assim grande porte, eles não querem, né, parece que eles não querem mais assim, vamos dizer assim, perder tempo com esse tipo de serviço. Por quê? Porque segundo os locais que eu fui, a maioria deles falou o seguinte: rapaz, eu não estou pegando não. Eu já fiz muito Fusca. Ou seja, era sempre essa justificativa, né? Aí eu perguntava assim, mas como assim não está pegando, né? Vocês não querem fazer o serviço? Porque Fusca tem que... é muita peça. Eu ouvi diversos justificativos, né, motivos. Enfim, obviamente que eu não vou debater nem discutir, né, a respeito disso, porque quem vai fazer o serviço é a pessoa, né? Então se ela está falando isso daí... Então assim, desses 11 lugares que eu fui, apenas um local falou que pega, né, para fazer e tal. Aí é onde eu falei, bom, então aí eles vieram na minha casa aqui, fizeram o orçamento, a olhada do carro e novamente, né, que nem eu digo, o mecânico, o funileiro que veio aqui, que queria trabalhar, supostamente trabalhar no carro, ele até falou, olha, não há necessidade de trocar, né, por exemplo, assoalho, de repente a hora que tirar pode ser que tenha
alguma coisa ali na cangalha e no chapéu de Napoleão, né? Que são algumas peças ali que tem, né? Para quem entende, né? Para quem não entende aí, é um... Eles falam chapéu de Napoleão, que é um formatinho assim de chapéu do Napoleão, né? Que é uma peça que vai lá na estrutura principal ali do chassi. Então, às vezes, aquilo ali apodrece e tal. Então, mas assim, fora isso, não tem assim algo, coisas graves. Mas então essa foi a única funilaria que falou que faz esse tipo de serviço, né? Aí vocês podem perguntar assim, mas então você já vai fazer? Não. Eles me passaram um orçamento. E o orçamento, assim, é outra coisa que eu descobri também, que eu estava totalmente por fora. Confesso a vocês que estava por fora. Por quê? Porque eu achei um pouco assim um valor elevado para se fazer de um serviço, né, num carro, assim, né, principalmente um carro velho, né, vamos supor assim. Mas é a realidade, né? Então, se tratando assim de valores, né, eu descobri assim que um Fusca, para customizar ele ou reformar, né, você pode gastar aí em média de 30 a 40 mil reais, né, inicialmente, e pode chegar até 60, 80, 90 mil reais. Uma reforma, ou assim, reforma barra restauração, né? Então foi na verdade, assim, como eu estava por fora disso, foi uma coisa assim que depois eu comecei a ver e falei, caramba, será que eu entrei numa fria? Mas assim, como eu havia comprado o carro, né, relativamente baixo, né, um valor baixo, nada impede que eu falei, vou vender, revender, se caso eu não achar nada, né? Mas assim, não houve assim uma, uma proposta para umas duas, três propostas assim. Houve apenas uma, uma funilaria que estivesse disposta a fazer isso. E, então não dá para mim ter base nem parâmetro. Então assim, o que eu vou falar para vocês aqui? Hoje eu fui num funileiro que ele se propôs na verdade ele já tinha falado para mim. Ele falou assim, eu faço funilaria, mas eu não faço pintura. E aí depois tinha um outro que falava assim, eu faço pintura, mas não faço funilaria. Então assim, eu resolvi fazer o seguinte, ele fez o orçamento para mim hoje e o valor ficou bem abaixo do que seria feito em um único lugar. Obviamente que, por exemplo, esse funileiro que vai fazer o serviço do carro, caso for fazer realmente com ele, ele vai fazer só a parte de funilaria mesmo. Depois eu vou ter que levar o carro num pintor. Aí eu fui no pintor hoje e ele também deu um preço bem abaixo do que estaria cobrando a suposta funilaria. Aí todo mundo pode falar assim, mas você vai levar em lugar ruim, né, chamado boca de porco, né? Não, não é isso, pessoal. Primeiro, né, a gente tem que aprender assim a respeitar as pessoas, né, os profissionais, né? E não é porque um cobrou um valor assim mais acessível que ele é pior ou ele vai fazer um serviço pior. Eu tenho certeza que quem assiste o vídeo aí pode até falar assim, olha, eu paguei caro em algum serviço uma vez e o cara fez uma pip, né, de serviço. Então, não é assim algo que você pode cravar, né, bater o martelo de falar assim, o caro é muito bom e o barato demais é muito ruim. Não é isso. Então, aí por isso que eu falo para vocês assim, que eu ainda não defini ainda, porque eu, pelo que eu andei vendo é assim, o funileiro que eu fui hoje, provavelmente eu vou fazer com ele mesmo, porque
Na verdade, assim, ele já deu o preço dele e ele só não pode pegar agora, né? Tipo, daqui um mês que ele vai poder pegar. Mas a outra funilaria que ia fazer o serviço, eles me deram um prazo de 5 meses de serviço. Então esse daqui um mês ele pode pegar e ele falou que é na média de uns 10 dias. Porque a parte dele é só reparar as coisas que tem que ser feitas nele mesmo. E eu fui no pintor também. O pintor, ele indicado por esse funileiro. Esse pintor é assim, ele falou assim, ó, eu já fiz muito Fusca, cara, muito Fusca, tarará, tarará. Hoje em dia, e tinha um Fusca lá sendo, né, preparado para pintura. Ele falou, esse aqui é de um amigo meu, não sei o que. Ele tava com um Celta, ele tava com um outro carro lá que eu não me lembro. Eu falei, mas e daí? Você pega ou não pega? Ele falou, fala o seguinte, você faz o serviço lá, depois você traz aqui pra mim. Eu falei, mas aí fica difícil, né? Ele falou, mas se eu não puder, se não der pra me pegar, o outro pinta. Então ficou meio assim, né? Mas de qualquer forma, pessoal, a diferença de preço foi grande. Para mim, vamos dizer assim, ela pesa, porque metade do preço, juntando os dois, o funileiro e o pintor, e mais o material, ele está dando metade, menos da metade do que a outra funilaria que faria no lugar só, estava cobrando, é o orçamento. Mas assim, eu não costumo falar assim, opinar assim, porque falar assim, tá caro, tá barato. Cara, eu acho que se a pessoa passou o preço dela, é o preço dela, é direito dela, né? A gente não deve questionar, você pode tentar ganhar um desconto, isso é normal. Agora, falar se tá caro, se tá barato, isso eu não faço. Então por isso que eu estou assim, ainda não tem exatamente todos os dados, os números assim para falar para vocês aí. Então a hora que eu fechar, eu vou falar certinho, né, quanto que foi que eu paguei no carro, qual o serviço que já foi feito no momento, quanto ficou, quanto esta funilaria estava cobrando para fazer o projeto. Não vou citar nomes, tá certo? E depois assim, o quanto que também o funileiro em separado do pintor, né, cada um está cobrando, e o valor do material. Detalhe, eu não vou, como eu falei, eu não vou ficar citando assim nomes, né? Apenas os valores, ok? Então, espero que no próximo vídeo eu consiga já ter alguma coisa assim, porque a impressão que dá assim é que fica assim cozinhando, né? Quando a gente está do outro lado do vídeo, a gente não gosta de ficar tendo que esperar, mas é assim, pessoal, não tem ainda, né? Não tem nada definido. Provavelmente, eu acho que no final dessa semana, hoje é segunda-feira, talvez no final da semana aí eu tenha alguma coisa já mais palpável. Daí eu vou passar certinho para vocês aí tudo o que eu encontrei e já definindo o que vai ser feito. Provavelmente eu vou fazer isso. Eu vou, na verdade até já combinei com esse funileiro, de ele realmente pegar mesmo, né? E daqui um mês só que ele pode pegar o carro. Então eu vou fazer com ele. Porque se o outro que faz pintura lá, de repente falar, não posso pegar, não existe só um pintor no mundo, né, de carros. Não é possível que eu não encontre aqui na minha cidade alguém que pinte um carro, né? Às vezes a gente acha isso assim uma coisa absurda, de óbvio, mas eu falo para vocês, não tem sido muito fácil não. Porque o que acontece? Então, o que eu tenho constatado e descoberto agora, que as funilarias, aí, essas oficinas especializadas, o que eles estão fazendo? Não sei se isso faz tempo, né? Mas assim, eles estão
focando apenas em algumas, duas que eu fui, elas só fazem seguradora. Elas só fazem seguradora, só fazem reparação para carros batidos que tem seguro. Por quê? A seguradora, o cara, a pessoa bateu o carro, manda lá para ele, para a seguradora, o cara vai fazer o reparo ali do carro dele, passar a conta para a seguradora, e recebe, já manda outro, faz o reparo. Então, assim, 2 lugares que eu fui aí, na verdade, eu já fiz 2 tipos de serviços lá, de seguradora também, né? Um carro que deu um problema lá. O proprietário falou para mim, falou, se você trouxer para mim um carro aqui hoje, 0 quilômetro para mim pintar ele falou, eu não pinto inteiro, ele não pinta, ele falou, só pinta pedaços de peças e de coisas que a seguradora manda pintar e só faz isso. Então, essa foi a questão que eu encontrei, de oficinas que estão trabalhando para a seguradora, não fazem pequenos reparos, e as que não estão trabalhando para a seguradora, eles focam mais em pequenos reparos, de carros mais novos, porque ele falou que é muito mais fácil de estar reparando. Aí eu já não posso dar opinião, porque para mim não entendo disso daí. Mas eles falam assim que é mais fácil, entrou um carro lá com um capô amassado, uma lateral amassada, o cara vai lá, rapidinho já tira, já prepara, pinta, põe no lugar, manda outro. Agora, um Fusca, né, é aquela questão, né? Tem que levantar a carroceria do chassi, descobre que tem que trocar assoalho, tem que trocar um monte de coisa, tem que soldar, tem que separar os parafusos. O cara falou que cada paralama aí vai, não sei se é 12 ou 14 parafusos, não sei, né? Então é isso que eu tenho visto. Então por isso que eu falei, pra mim parece óbvio, vou falar assim, pô, o cara tem uma oficina de pintura e não quer pintar um carro, né? Então, né? Mas acredito que, claro, é possível que eu não encontre, né? Mas acredito que vai ser isso daí. Então foi essa questão, ok? E aí também só tenho gravado esses vídeos aqui assim à noite, porque ainda todos esses dias aqui tem chovido na minha cidade, está nublado. Eu não consegui ainda fazer um tour, né, pelo carro para mostrar ali tudo que a gente vai arrumar, né? Mas ainda vai fazer esse vídeo aí para ficar registrado do antes e depois, né? Então, antes o carro vai ficar assim e o depois, provavelmente quando tiver tudo finalizado certinho. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu esqueci uma coisa, pessoal, de falar assim também. Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de inteligência artificial em vídeo. Por exemplo, assim, eu não sei, eu não gosto assim, de ficar vendo imagens assim feitas por computador, né? Tipo, manipulação parece que não tem assim, quando não é uma pessoa real. Então, assim, o meu jeito de fazer o vídeo é bem assim, bem caseiro mesmo, e bem direto mesmo, né? Então, mas ainda preciso de aprender muitas coisas ainda de edição, de editar vídeos e tal. Quando fala com você, está colocando fotinhas, não sei nada disso, pessoal. Para mim é tudo novo. Então, né, se vocês não gostarem desse tipo de vídeo, eu não posso falar, não fazer nada, né? Agora, se vocês querem colocar o vídeo para assistir e ficar aí escutando aqui eu falar, é gostoso, né? E a gente às vezes está deitado aí e vocês comentam aí também, eu vou ver o que vocês falam, tá bom? Então, se você gostou, me ajuda aí dando um like, se inscrever no canal, se puder compartilhar também, isso aí ajuda bastante. E vai interagindo aí, vai dando dicas aí, tá bom? Então,
Um abraço para todos vocês aí, até a próxima. Tchau, tchau.